Você não pode esquecer. Vamos, que é onde eu quero chegar. Muita gente sabe de muita coisa, mas não sabe o básico da vida. Muitos irmãos hoje estão preocupados para saber qual era a cor do olho de Adão. Hoje os cultos estão tão dinâmicos. E Jesus falou que as pessoas estariam preocupadas com tantos pormenores e estavam esquecendo o amor, a justiça, a fé. Então não adianta eu querer que Deus faça muitas coisas por mim se eu esqueço o que é básico. Não adianta eu me complicar minha vida e esquecer o que é básico. Repita comigo assim: eu preciso guardar os fundamentos. Amém? Em uma casa você consegue construir ela colocando primeiro azulejo no chão. Quando você compra um terreno, você não vai bater o azulejo no chão. Primeiro você vai cavucar, depois você vai fazer fundação. E depois, no último, é o detalhamento. E muitas pessoas têm opiniões erradas, porque elas veem a casa, elas veem por fora, por dentro, falam que é bonita. Eu lembro uma vez que meu irmão comprou uma casa. Meu irmão mais novo achou um negócio da China. Meu irmão mais novo chegou e falou assim: vamos comprar uma casa na praia? Quem que não quer uma casa na praia, irmão? E aí nós nos mobilizamos como família para unir dinheiro e comprar a casa na praia. E aí a gente foi num bairro, ele dizendo ser muito esperto, meu irmão. Ali foi uma coisa interessante. E aí a gente foi e ele falou assim: olha aqui, o cara está vendendo muito baratinho. Irmãos, no fundo da casa que o meu irmão queria comprar, tinha um prédio. Tinha o quê? Um prédio de 5 andares. Só que 2 andares estavam embaixo da água. Sabe por quê? Depois vocês têm internet aí, escreve, ó: prédio afundou em Ubatuba. Procure esse detalhe, aí você vai ver. Se tiver a casa na frente, era a nossa casa. Meu irmão comprou e falou assim: não é nada, essa casa aqui não vai comprar, é barato. E a gente olhou para a casa, o prédio no fundo, e estava no primeiro andar, cheio de água. Compramos uma casa no brejo. E o meu irmão, muito esperto, falou assim: não, a gente vai fazer sapatas, a gente vai fazer baldrame, nós vamos fazer, sabe aquela coisa de o pedreiro Google? Já viu o pedreiro do Google? Do YouTube? Vocês já viram? Vocês nunca viram o pedreiro do YouTube, irmãos? Vai falar que vocês nunca tentou fazer alguma coisa com o YouTube. O meu irmão foi comprar uma casa com o YouTube na cabeça. Ele achou que ele podia fazer uma sapata e comprou uma casa fundada também. Derrubando tudo, falando assim: agora que nós vamos com esse entulho, nós vamos calçar o chão e vamos fazer as sapatas. Irmãos, só foi dinheiro jogado fora. Foi jogado fora. Porque a casa que nós construímos, o que aconteceu com ela? Como vocês são profetas, irmão? Como vocês sabem essas coisas? Mas meu irmão não sabia de profecia dessa, não devia ter nada para ele, irmão. Vocês deviam ter conhecido meu irmão e falado isso para eles antes. E aí a casa fundou. Por quê? Porque não tinha fundação. Tinha até a fundação, mas estava no lugar errado. Estava fazendo tudo de princípio errado. Aí nós vendemos a casa, ele vendeu a casa, né? Graças a Deus, eu não botei R$1 nessa casa. Diga, livramento. Eu senti que eu não devia entrar nesse negócio, irmãos. Eu fui o único que escapou. Porque todos os minha mãe, meu pai, meu outro irmão, perdeu dinheiro. Minha mãe não está aqui, né? Esse cara está começando a ficar nervosa agora, daí eu tenho certeza que ela ia falar que ela perdeu dinheiro. Minha mãe não está aqui, então eu estava com de boa. Irmãos, o dinheiro foi embora, né? E aí chegou um cara lá que comprou a casa. Quando ele comprou a casa, o que ele fez? O pastor Edson é pedreiro, João, pedreiro, né? Miliano pedreiro. Ele foi lá e gastou uma nota
e foi estacando o terreno até chegar num solo mais, pedregoso lá no fundo. Firmou, o homem levantou uma casa, irmão, vocês davam inveja hoje. A gente até fala assim, eu tive uma casa aqui, porque a casa do cara é tão bonita, que alguém pensa que aquela casa nós que vendemos. Não, mas isso aí é tudo terreno. O que eu quero dizer? Que temos que aprender os fundamentos. Amém? Os fundamentos. E nós, como crente, qual que é o fundamento para ter Deus na vida? Qual a primeira coisa para mim ter Deus na minha vida? Aceitar Jesus. Quem falou isso? Parabéns. Após que eu aceito Jesus, qual é o outro passo? Quem falou batizar? Parabéns. Novamente. Então, vamos fazer agora uma coisa. Para eu ter Deus em minha vida, eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Por que, pastor? Porque o texto diz: eu sou o que? Jesus falou: o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então acabou. Jesus, aceitou Jesus. Thalia está certíssima. Segunda pessoa certa é a pastora, que disse que nós precisamos nos batizar. E o batismo é batismo de arrependimento. Então, quando eu quero então me aproximar de Deus, eu preciso ter consciência de que eu não sou uma pessoa boa. Eu tenho que ter consciência que eu não sou uma pessoa limpinha. Essa ideia ou esse conceito de se humilhar e falar: Deus, eu não mereço. Então você está apto a ter Deus na tua vida. Pois quando o homem não reconhece que ele é pecador, que ele é falho, ele já se desqualifica. Porque Jesus veio para salvar o perdido. Então eu tenho que me sentir perdido. Quantos de nós, mesmo sendo crentes, com a bússola da Bíblia, se perde? Agora imagine aquele que não tem nenhum versículo para nortear ele, para ajudar ele, não tem nenhuma palavra com Deus, uma comunhão com Deus em oração. Essa pessoa tem mais chance de estar perdida. Então eu ainda, com 30 anos, servindo a Jesus todo dia, eu me sinto perdido de vez em quando. Eu falo: nossa, o que eu tenho que fazer? Deus, o que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho? Se eu que busco essa direção, é porque eu aprendi que todos nós precisamos se sentir perdidos todo dia. Porque Jesus é o Salvador de todos os nossos dias. Jesus não é o Salvador de hoje. Ele vai salvar o meu dia amanhã. Ele vai salvar o meu outro dia amanhã. Porque eu sou entregue à morte todo dia. E todo dia Jesus me salva. Então nós, como perdidos, o dia que eu falar assim: eu sou sabichão, eu sei da Bíblia, eu sei tudo, eu sou formado, eu sou teólogo, eu sou cristão. Se eu tenho que começar a falar isso aí eu estou realmente numa perdição sem retorno. Porque nós precisamos sempre reconhecer que nós somos sim falhos, precisamos, como ovelha da direção. A ovelha, ela é dada a nós, esse estereótipo, essa tipificação de um serzinho pequenininho, inofensivo, que é uma ovelha, por um único motivo: porque ela vive em comunhão, em grupo, e ela precisa de direção. É igual um cachorrinho manso, que sabe aquele cachorrinho? Vocês já viram esse tipo de cachorrinho? Tem todo tipo, né? Que a gente talvez já criou. Mas vocês que gostam de cachorro, diferente de falar do gato, mas tem gato que é obediente, mas tem cachorro que ele fica do seu lado o dia inteiro. Se você vai na cozinha, ele vai na cozinha. Se você vai no banheiro, ele fica na porta do banheiro. Se você vai para a rua, ele fica chorando lá fora. E tem cachorro que não está nem aí para você. Ele olha para a tua cara assim e vira e vai dormir. Nem para trabalhar, para fazer vigia em casa, ele serve. Ele fala o que ele quer. Ele olha para o banquinho, olha e volta a dormir.
O cachorro, ele sabe que é um bichinho obediente? A ovelha é muito obediente. E toda ovelha, Deus chamou a gente de ovelha porque nós precisávamos de senso de direção. Porque nós normalmente, andando sozinhos, nos perdemos. Fala isso. Eu preciso de direção. Quem aqui não precisa de direção? Esses dias eu estava orando, até fiz uma oração por nós todos. Porque eu me senti assim, falei, Senhor, como que eu preciso de direção? Porque tem gente que chega na nossa vida e Deus precisa dar direção. Tem gente que entra na tua vida e te atrapalha. Tem situação que você está trabalhando num lugar, você fala, mas eu estou bem ganhando dinheiro. Não, você está fora da direção de Deus. Como eu posso estar fora da direção de Deus, pastor? Se eu estou trabalhando, ganhando meu dinheirinho por mês, eu estou satisfeito. Se você está trabalhando no lugar errado, você mesmo ganhando dinheiro, você pode estar perdendo a oportunidade de pegar um emprego que você ganha o dobro. Então tem certas coisas que a gente acha que é vantagem, mas não é. Tem gente que se perde. Aí quem será que eu vou casar? Será que você nunca pensou nisso? Será que eu vou namorar? Que carro que eu vou escolher? Que bairro que eu vou morar? Qual é a profissão que eu tenho que me exercitar? O que eu vou estudar? Irmãos, tudo isso requer uma direção para onde nós vamos guiar a nossa vida. E se nós guiar a nossa vida errado, é igual comprar uma casa na praia e um terreno alagado. Vai perder dinheiro, vai ficar nervoso, vai perder saúde, vai perder. Então, repita comigo, eu só tenho uma vida. Amém, irmãos? Nós só temos uma vida, nós não podemos ficar errando. Nós precisamos de direção de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Para nós fazer as coisas para dar certo, irmão. Para isso é que serve Deus. Quando Paulo fala, o futuro pertence a Deus, isso não é para a gente ficar com medo do futuro, é para nós entender simplesmente que Deus sabe o caminho que nós devemos seguir para terminar bem. Porque Deus sabe o que vai ser amanhã, nós não. Então eu preciso que Deus vai me mostrando as placas, que Deus vai me direcionando para eu chegar onde eu devo chegar. Porque onde Deus quer que você chegue é o melhor para você. Aleluia. Deus sempre vai querer o melhor para nós. Mas nós gostamos de atalhos, nós gostamos da inércia, nós gostamos, alguns são mais atrevidos, gostam de tomar atitude, palma na cabeça. Mas nós somos ovelhas, nós precisamos de direção. Eu preciso de direção. E Jesus veio para guiar o seu povo, diga amém. Por que eu preciso de direção? Porque eu sou perdido. Eu e você somos perdidos. Quantos de nós já se perdeu na droga? Quantos de nós já se perdeu em romances errados? Quantos de nós já se perdemos em negócios errados? Quantos de nós já se perdeu? E quantos de nós poderá se perder? Agora nós estamos falando de coisas palpáveis, coisas que a gente vai deixar o tempo passar. Mas irmãos, ainda que o homem tenha sucesso, entre aspas, em uma profissão boa, acertou. Você pegou uma profissão que dá dinheiro. Você casou, estou feliz, graças a Deus, tem uma pessoa que partilha comigo a vida, parabéns. Eu moro numa casa boa, consegui pagar tudo, é meu, está no meu nome, tem um carro bom, meu, está no meu nome, está feliz, estou. Mas e aí, quando você morrer, qual é o caminho depois? Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder o caminho final da alma, para onde a alma vai. Perder, repita comigo, eu não vou perder. Fala para o seu irmão, você não vai perder. Principalmente, sabe o quê? O caminho, direção. Amém? Que igreja que eu devo ficar? Quantas vezes eu já pensei, será que eu fico na igreja do Leonardo?
graças a Deus, olha, está uma morena bonita lá atrás da minha. Mas foi difícil, irmão. Foi o pior BO da minha vida. E hoje, como que você está? Quem é que quer a direção de Deus? Quem que sente que precisa de uma revelação? Quem precisa de uma revelação? Eu creio que o Senhor é o teu pastor, e Ele te guiará para as águas tranquilas. Aleluia! Ele é o nosso pastor. E aí, nós precisamos trilhar e não ultrapassar fases. Aí volto no que eu falei no começo. Eu quero que Deus me oriente, eu me sinto perdido. E aí nós fizemos o trilho no início. Vamos no começo? Qual que é o começo? Aceitar Jesus. A Bíblia falou, isso mesmo, aceita Jesus. Já começou certo. Segundo ato, eu me arrependo, eu sei que sou perdido, pecador, preciso me batizar, eu preciso dar esse passo de fé. Glória a Deus, já está indo na coisa certa. O irmão, a irmã, ela quer que Deus ajude, mas ele não sobe a escada, ele não passa do fundamento, da base para a evolução. Não é assim que funciona. Não adianta eu quero Deus na minha vida e vai ser do jeito que eu quero. Não é assim. Não compre casa no atoleiro. Não coloque o teu carro no lugar do teu dinheiro, no lugar que vai afundar. E irmãos, eu vou contar para vocês. Uma vez eu e minha esposa lá nessa casinha de praia, feliz da vida. Quem que não quer ir para Ubatuba no dia de calor? Quem que não quer? Nós tem casa de praia, orgulhoso. E eu e minha esposa, eu tinha uma moto, montei com a minha esposa lá na moto, e aí, irmãos, entrou naquela casa abençoada, diga glória a Deus. É abençoado para mim falar outra coisa. Dormindo feliz. Daqui a pouco o meu irmão falou assim: pô, tem uma cobra na porta. Eita, a cobra estava na porta. Fomos lá e matou. Aí no outro dia, um monte de perereca, tudo com as paredes, lagartixa, calanguinho. Irmão, aquela casa parecia nossa, por quê? Os bichos que estavam lá, eles iam lá onde está quentinho, como que delícia. E aí aqueles bichos tudo entrando em casa. Aí isso tudo, eu falei assim, nossa, que é, mano? Que é o brejo, né? E subiram o muro assim, lá do outro lado, tinha água aqui, aqueles cascanas, aqueles matos de brejo. Aí você via os giriguinhos na ponta. Isso no muro, você olhava para o muro. Aí no outro dia choveu. O que aconteceu, irmão? O que vocês acham que aconteceu? Alagou! O que vocês sabiam? Alagou, a água começou a vir. E eu olhei aquilo ali, eu falei assim, Ju, a água vai tomar tudo isso aqui. Ela falou, quer saber? Vamos embora. Irmãos, para vocês terem noção, a hora que eu e minha esposa saímos da casa, a água estava no nível do motor da moto. Eu falei, misericórdia. O que é isso, irmãos? O que é isso? Não é uma escolha errada. Começou errado. Aí tudo que você quer fazer em cima daquilo está errado. Então vamos profetizar assim, ó, facilmente. Eu tenho que começar da onde? Do começo. Tem que começar do começo, irmão. Nunca erre. Com Deus não é a nossa regra, é a regra dele. Então nós é que devemos equalizar nossas escolhas. É nós que devemos abrir mão de algumas coisas para voltar ao início. E irmãos, eu digo para você, como que está o fundamento da sua fé? Como que está essa base espiritual que é Cristo, que é
é sentimento de a necessidade de buscar a Deus, sentir-se perdido e buscar direção. Se você erra isso no dia a dia, o resto vai dar errado. Eu preciso de direção todo dia. Quem aqui precisa de direção de Deus? Agora nós precisamos de direção para consertar algumas coisas. Nós precisamos de direção para reaver coisas. Nós precisamos de direção de Deus para começar coisas. Então, muitos de nós precisam fazer igual o meu irmão, derrubar a casa e fazer de novo. Muitos de nós temos que abrir mão de tradição, de conceitos que a gente acha que tudo igreja não presta, que tudo pastor não presta. Joga fora isso aí. Começa com Jesus direito. Que tem. Fala que não tem, mentira. Mas começa a sua vida espiritual não pautada na cor da igreja, não pautada se isso, se A, B, C. Não, irmão. Começa com Jesus na história. Eu não estou preocupado com a igreja e com o pastor, eu estou preocupado aqui com Jesus na minha vida. Eu vim aqui nem é preocupado no meu amigo, eu vim aqui porque eu amo Jesus e eu quero Ele. Que Ele me salve, Ele me oriente, Ele me ajude, o resto é resto. Não deixe a sua vida espiritual se maculada, se enfraquecida por cobras na porta, por pererecas na parede. Quer fazer a casa funcionar? Vamos derrubar tudo e fazer fundação nova. E a fundação é a palavra de Deus. Jesus disse que o homem que constrói a sua vida na rocha, né? Então Romanos 6, vamos ler. Quem achar Romanos 6, vamos no verso 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O que está escrito aí, pastor? Está dizendo o seguinte: que se nós queremos Deus na nossa vida, nós temos que aceitar a Jesus. Como? Primeiro reconhecendo que temos pecados. Eu reconheço que eu sou um perdido, pecador, eu faço muita coisa besteira, falo coisa, penso besteira, eu tenho conceitos errados, eu fui formado uma opinião que pode estar totalmente equivocada do que é da Bíblia. Mas esquece agora tudo isso. Pensa só uma coisa: você se reconhece como pecador? Sim, sou um cara que falha. Eu tenho certeza, tenho convicção que eu tenho falhas terríveis. Eu sei, pronto, maravilha. Mas já que você reconhece que tem esses erros, quem aqui, faço a pergunta agora, quem aqui reconhece que é falha? Que falha? Quem falha aqui? Né? Falhou hoje? Alguém falhou hoje? Falhou hoje? Eu falhei hoje. E amanhã, será que eu vou falhar? E Deus ainda me quer? Quantas vezes você pecou e Deus não jogou você fora? Sabe por quê? Porque Deus tem graça, amor por você. Qual que é a mãe? Aqui é a Thalia e aqui é essa grávida. Mas quem é as irmãzinhas aqui? Glória a Deus, os bebezinhos estão tudo ouvindo, né? Eles vão fazer xixizinho, eles vão sujar a fraldinha, vai ou não vai? Eu vou dar um conselho para você: Thalia e Kézia, tem uma lata ali de lixo grande.
Qual é a opinião de vocês? A lata de lixo cabe uma criança? Vocês acham que deveria ser uma lata de lixo que cabe uma criança ou não? Ela deveria comprar uma lata de lixo para pôr no quarto, onde quiser, pequena ou grande. Grande, quem concorda que ser grande? Porque vocês estão falando isso, hein? Deixa eu acho que vocês estão pensando que a criança vai fazer muita sujeira. Mas quem acha que deveria ser uma lata do tamanho de uma criança? No mínimo. Quem acha? Do tamanho de uma criança? Ok. Quem acha que pode ser uma lata menor? Sabe por que eu estou perguntando isso? Parece uma besteira, né? Mas eu vou dizer para você: Deus nos ama igual uma mãe ama um filho. Qual que é a mãe que vai lá na Juju, na Tora, Tem, sei lá, o chinês Ding Dong, e vai levar assim: eu quero uma lata de lixo do tamanho do meu filho. Quanto ele quer? 50 centímetros. Minha filha. Aí o chinês vai falar: por que a senhora quer essa lata? Não, porque quando eu fizer cocô, eu pego a criança e jogo fora, né? Pegou o cocô sujo. Se não não cabe na lata, tampa a lata. Quem de vocês que quando o filho de vocês fez a primeira vez xixi com o cozinho, você jogou a criança fora da lata? Deus também não joga fora nem dos seus filhos. Nós já fizemos muita besteira, mas Deus quer que a gente aprenda a ir no lugar certo. Por isso está escrito assim: o pecado todo mundo vai errar, mas não é por causa que você erra que você tem que ficar nessa vida de errado, porque é muito fácil o pastor falar assim: irmão, Deus perdoa você, irmão, Deus ama tanto você que Ele vai perdoar você. 1, 2, 3, a misericórdia, a graça de Deus, ela é abundante. Deus vai perdoar muitas vezes, como a mãe perdoa e limpa o filho muitas vezes e limpa, mas a mãe está pensando que um dia essa criança, quando ela tiver 2 anos, ela já sabe limpar sozinha. Ela já faz as necessidades no lugar certo. Então diga assim: eu sou errado, mas eu estou melhorando. Fala isso para o seu irmão: melhora. Quem aqui está buscando melhorar? Então Deus sabe que nós temos falha, mas vamos melhorar cada dia mais. Porque, irmãos, estava falando com a minha mãe, né? Minha mãe, muitos anos fumou cigarro. Muitos anos, irmãos. Eu vi a minha mãe com cigarro na mão. Aí a gente vem na igreja e os irmãos chegam assim por um novo na igreja: viu? Você ficar nessa igreja aqui, você tem que parar de fumar, hein? Aí a pessoa acha que no próximo culto ela já não pode fumar. Quem concorda comigo que a pessoa vai, uma hora ela vai se libertar? Uma hora ela vai parar, vai ou não vai? Não faz mal para ela, vai ou não faz? Mas por que a gente exige da pessoa no primeiro dia que ela mude? Por acaso você, mãe, no primeiro momento que a tua filha sujar a fraldinha, você já vai falar: você já é ser humaninho, está ouvindo a mamãe, não faz mais. Não, irmão, uma hora ele aprende. Fala assim: eu estou aprendendo. Quem está aprendendo a servir a Deus aqui? Mas no dia que você estacionar, você está sendo falho. Então Deus, Ele suporta eu aqui nesse altar. O Espírito Santo suporta eu aqui nesse altar. Jesus suporta o louvor. Jesus suporta eu e você aqui. Sabe por quê? Porque Ele acredita que a cada culto nós vamos melhorar um pouco. Amém? Por isso está escrito isso. Que todos nós devemos morrer para o pecado. Amém? Para o errado, para o erro. Você não pode deixar vivo dentro de você as coisas que você sabe que é ruim, que te deixa desnorteado. Então, veja só: eu estou perdido na droga. Vamos dar um
dá, eu tenho que fazer uma subtração, eu tenho que tirar as drogas da minha vida, eu tenho que tirar da minha vida o pecado, não importa o nome, tá, irmãos? Só estou dando um exemplo da droga, tá? Aí a pessoa vem para a igreja, uma vez, 2, 10, 50, 100 vezes, ela já está melhor, ela já não erra mais, ela já, isso aí está vencido, está morto. Quanto tempo, irmãos? Eu era um cachaceiro, irmãos. Eu bebia igual, né? Quando eu olho para esses caras no bar aqui, eu falo, e aí, beleza? Eu entendo você, cara. Eu entendo você. O que eu bebia era uma coisa para mim terrível. Eu tinha mais problema. Estou falando um só, um erro meu, tá? Só para vocês saberem que tem defeito aqui. Mas tem vários. Eu consegui vencer, diga graças a Deus. Eu, pastor, consegui vencer a cachaça. Eu não tenho mais vontade de beber. Eu evoluí, eu envelheci. Estou com quase 50. Isso aí passou um ano atrás. Só que essa parte está morta em mim. Está morta. Essa parte eu matei. Agora, pode voltar à vida essas partes, sim ou não? Pode ou não pode? Pode, porque enquanto eu estou nesse corpo aqui, pode voltar a reviver. Por isso é escrito assim, ó. De modo, verso 2, capítulo 6, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nesse pecado? Que nós queremos Deus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então, irmãos, guarda que eu falo o seguinte: quando é que Jesus entra na minha vida? Quando eu proponho morrer os meus conceitos, quando eu proponho morrer a minha vontade que me faz errar. Ah, mas pastor, eu consigo isso? É autoajuda isso? Eu consigo? Não, você não consegue sozinho. Você precisa de sepultar. O que a palavra sepultamento tem a ver com batismo? É a mesma palavra. Batismo no latim significa baptismos, que quer dizer sepultamento. Então, quando eu me batizo nas águas, eu estou, na verdade, fazendo uma declaração que eu quero que essa carne morra. É o meu funeral. O batismo, que é o primeiro passo a aceitar Jesus. Maria falou, tá certo, eu quero Jesus, eu quero Deus. Segundo passo, a pastora falou, eu tenho que me batizar. O que é esse batismo? É a morte do meu pecado. É quando eu falo, eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero ser um cara que está debaixo da direção de Deus, porque até agora o que eu estou fazendo está dando errado. Aí eu vou falar, eu já me batizei. O batismo da morte, ele é todos os dias. Todo dia eu tenho que falar o Anderson, fica de boa e deixa o Espírito Santo tomar o leme da tua vida. Todo dia, irmão. Por isso que tem crente que às vezes você já conheceu, que uma hora ele está bem, outra ele está mal, uma hora ele toma uma atitude, outra hora ele toma outra, ele faz errado, porque ele não coloca a morte como prática todo dia. Como assim a morte? Está dizendo morte. Batismo é morte. É a morte do ego, a morte da vaidade, a morte do cara teimoso. Então, esse homem precisa morrer. Se você quer seguir a Deus e não quer abrir mão dos seus conceitos, não quer abrir mão da tua filosofia, não quer abrir mão daquilo que você acha que é, se não for abrir mão, não vai ter morte. Mas a partir que eu falei, eu estou disposto a abrir mão,
eu estou disposto a recomeçar, eu estou disposto a fazer, aleluia, Jesus ser o meu pastor, Ele vai me guiar agora, eu não vou mais dar opinião, eu quero que Ele intervenha na minha vida, Ele guia a minha vida. Aí Deus toma frente. Deus não toma frente de ninguém se a pessoa não. Você outro dia eu fui comprar um carro. Eu fui comprar um carro, foi o meu sogro. Fomos lá em Serra Negra ver o carro. Aí cheguei lá em Serra Negra, eu falei pro cara, o carro tá bom? Se não tá bom, fala já. Aí não tem que ir aí. Fala aí. Aí ele, calma, tá bom, tá. Eu falei, mas tá bom como? Como da embreagem? Como tá o freio? Como tá a porta elétrica? Tá bom. Então não vou perder viagem, vou aí fazer negócio. Chego lá, olho pro carro, já senti que eu ia voltar para casa sentado. Aí ele falou assim, pode ver. Aí eu falei assim, não, eu quero ligar o carro. Aí ele, espera aí que nós já liga já. Aí eu olhei o carro e falei, não, eu quero andar com o carro. Aí ele falou assim, senta aí. Aí ele me botou lá atrás no banco de trás e foi dirigir mesmo para a cidade. Eu falei, viu, se eu vou comprar um carro, eu quero ver o freio, eu quero acelerar, quero frear, quero fazer a curva, eu quero sentir o carro. Eu não quero que você dirija para mim, virou um Uber mesmo. Aí eu falei para ele, não, amigo, ele andou, eu falei, e aí, gostou? Eu falei, eu quero andar. Eu falei, mas eu tenho que dirigir o carro. Se eu vou guiar, você tem que deixar eu sentar. Fala assim para o seu irmão, deixa Jesus sentar na direção. Quem aqui quer que Jesus entre? Ou você quer pôr Jesus na carona? Deus está comigo. Está de Uber. Meu Deus. Não, mas não depende, você deixou ele ficar. Então, irmãos, eu faço uma indicação para você. Dá o volante para Jesus. Sim ou não? Então, hoje é um convite. Hoje você que está aqui, que veio aqui, pastor, essa mensagem para os irmãos vão para a igreja? Não é para os velhos também. Porque muitos de nós aqui já está dando cavalo de pau, andando de marcha ré. Viu? Melhor vai soltar de novo. Soltar de novo, deixar ele virar. Quem está disposto a isso? Então, vou ao último versículo para nós orar. Colossenses capítulo 2. Abre aí. Colossenses capítulo 2. Quero que você faça uma oração agora comigo. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o meu Deus, e eu quero que o Senhor tome a frente nas minhas decisões e me direcione na tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém? Está ligado? No livro de 2 Colossenses, no livro de Colossenses capítulo 2, perdão, diz assim, ó, quem achar, verso 12, olha aí o que está escrito. Qual que é a primeira palavra que está escrito aí? Sepultados com Ele. Na onde? No batismo. Então, quando a gente se batiza, é um ato de sepultamento. Quem concorda comigo? Então, sepultados com Ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Pare aí, deixa aberto que nós vamos voltar só ali mais um versículo. 1 ou 2. O que está escrito aí? Exatamente o que eu acabei de falar. Quando eu me batizo nas águas, ele é um sepultamento, como se aqui fosse, aqui tem uma água, né?
que é o batistério, que chama batistério. Quando o camarada ele vai para as águas, ele desce nas águas, ele está matando, morrendo o homem pecador, o homem falho, o homem sem direção. Esse homem, ele morre. E aí ele, quando ele volta dessas águas, ele é ressuscitado com Cristo. Jesus não morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele voltou à vida. Então a Bíblia está dizendo que esse mesmo princípio, onde morre o meu eu e nasce um homem espiritual, como Jesus morreu e ressuscitou, esse é o mesmo princípio que ocorre quando você dá o início a esse batismo. Então, quando você está batizando, nesse ato você está matando, sepultando o velho homem pecador. E quando esse homem nasce, ele renasce em espírito vivificado. E ele passa a ter o quê? Novidade de vida. Então, se alguém quer uma novidade na vida, quer uma direção, quer uma coisa boa para a sua vida, ele precisa validar isso, esse batismo. Ah, mas pastor, eu já me batizei há 30 anos atrás. O batismo é diário. Você só matou o homem naquele dia e nasceu no espírito, mas ainda hoje você tem que matar a carne todo dia. Todo dia. Por isso que muita gente começa na igreja e desiste. Por que ele erra? Porque ele deixa a sua carne voltar a atuar. Por isso está escrito assim, ó, verso 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando nós estávamos mortos dos nossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, o que ele fez? Vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as nossas ofensas. Então, preste atenção para eu te falar as últimas frases. Deus amou e ama eu e você, porque Ele viu que nós tínhamos falhas, e Ele mesmo quando nós estávamos todos sujos, igual o bebezinho da Thalia que vai fazer sujeirinha, a Késia, ela vai lavar essa criança de novo e vai continuar amando. Deus, Ele tem nos lavado todo dia. Amém? Por isso eu acredito que por mais que você fale assim, e o diabo fala, você vai na igreja? Você é sujo. Você vai orar? Você não presta, cara. Você não vale nada. Quem é você para querer falar agora que você agora deu de ser crente, de ser filho de Deus? Que isso? Fica na sua aí. Você nunca vai conseguir agradar a Deus. Deus nos amou, mesmo nós ainda mortos, cheirando mal. Quando Deus aceitou a gente bebendo. Quando Deus olhou para você, Ele viu você tudo sujo e falou assim, eu gosto desse sujeirinho aí, mas eu vou lavar ele. Eu e você fomos escolhidos na pior situação da vida. Quem está entendendo? Sabe qual é o melhor amor que existe? Não é amor que você encontra a pessoa pronta. Todo mundo se pensa assim, né? Ai, pastor, quando eu encontrar a pessoa certa, ela vai estar pronta para mim. Irmão, você não sabe nada. Eu quero a pessoa rica já. Eu quero a pessoa já estudada já. Eu quero a pessoa mais bem educada da terra. Irmãos, todo tipo de casamento que se deu, que o outro escolheu o outro muito, já é só julgamento. Você não presta, você não vale, você não me acompanha, você não está na mesma fé. Agora,
você pega uma pessoa do pó. Quem aqui já pegou um cachorro de rua para criar? Quem aqui? Levanta a mão. Sabe o caramelo? Pegou o caramelo? Meu irmão, não quer pegar um bicho que ele vai amar você? Pega quando ele estiver doente. Quer ver como uma pessoa que gosta de você? Agora ela vê você doente e ela cuida de você. Quando ela vê você na pior situação e ainda ela cuida de você. O amor que essa pessoa vai ter por você é inigualável. Deus, quando Ele escolheu eu e você, Ele viu a gente morto. E Ele falou: vem aqui que eu vou te vivificar. Eu vou investir na tua vida. Para ganhar, sabe o quê? O amor de gratidão que hoje nós temos a Deus. Deus, quando Ele escolheu eu e você, Ele escolheu a gente na maior versão que nós estávamos. Deus chamou eu e você para servir a Ele na pior versão que estávamos. Mas eu digo para você, Deus vai investir pesado na tua vida. E você vai ser uma pessoa cada vez melhor. Por isso está escrito aqui: quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão, ou seja, a incircuncisão significa não tendo aliança com Deus, marca no corpo. Eu não tinha nenhuma marca de que eu era de Deus, eu não tinha nenhuma marquinha. Sabe o que é incircuncisão? Deixa eu falar para vocês o que é incircuncisão. Como que você pega um judeu e você sabe se esse judeu tem aliança com Deus? Alguém sabe me dizer como que você pega um judeu e sabe se ele tem aliança com Deus? Porque você olha para a pessoa, você não sabe o que está dentro dela. Presta atenção. Você olha para a pessoa, você não sabe o que está dentro dela. Está lá Israel lá, todo mundo acha, ai, todo judeu é de Deus. Não é não. Não é não. Israel está lá, está cheio de gente maluca lá. E não é porque é judeu que é de Deus. Para ser de Deus, tem que fazer a circuncisão. E o que é a circuncisão, pastor? A circuncisão é uma marca. É uma marca no corpo. Quem aqui tem cicatriz? Quem aqui ganhou uma cicatriz pela vida aí? Marcaram? Não é? Quem aqui tem tatuagem? Quem aqui tem tatuagem? Tem? Aí você marcou o seu corpo, não foi? Você marcou. Mas a cicatriz é uma tatuagem. A tatuagem é uma cicatriz. O povo de Deus para falar, eu sou de Deus, eles tinham que ter uma cicatriz. Em que lugar, né, irmão? Cortar o prepúcio. Para quem não sabe o prepúcio, lá vai o pastor com a anatomia dele. O prepúcio, irmão, é o pingolim. E você corta ali uma carninha que fica extra. E você arranca aquela chamada aqui, irmão, fimose. Aquilo ali, o cara corta, fica. Eu já expliquei, tá bom? Então, antigamente, o cara ser de Deus, ele tinha que ter uma cicatriz que poderia mostrar. Não que ele vai sair para a rua mostrando que eu sou de Deus e o bico mostrando. Não era isso aí não. Mas era uma marca na carne, presta atenção. Era a parte mais cabreira do homem, né? Ele tinha uma marca. Então Deus, louvado seja Ele, não tinha nenhuma marca boa no nosso corpo. Não tinha uma parte boa no nosso corpo para Deus falar assim, ó, eu gosto desse cara. Tudo. Quando fala que nós, ó, olha esse texto aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Veja o texto aqui. E quando, verso 13, e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão, ou seja, sem sinal nenhum de Deus na sua carne. Então presta atenção, Deus escolheu eu e você, e nós não tínhamos uma
assim: eu gosto de você porque você tem um olho claro. Eu gosto de você porque você tem um cabelo bonito. Eu gosto de você porque você tem um corpinho ajeitado. Eu gosto de você porque você é mais gordinho. Eu gosto de você porque você é mais magrinho. Eu gosto de você porque você é moreno, porque você é escurinho, porque você é branquinho. Nós temos um monte de preferência, porque nós escolhemos as pessoas que vão se relacionar conosco por aquilo que a gente gosta nela. Eu vou dizer para você, não tinha nada em você para Deus gostar. E Deus gosta de você. Quem está entendendo isso? Deus não escolheu a gente porque nós somos brasileiros. Brasileirinho, hein? Olha que bonitinho. Irmão, nós estávamos mortos. O corpo estava morto, fedendo. Fala assim: Deus gosta de mim na pior versão. Então você acha que Deus vai abandonar você? Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus aceitou você na pior situação. Então hoje, louvado seja Deus, nós podemos entender o tamanho do amor de Deus. Outro dia eu vi uma artista, estou terminando, uma artista de Hollywood, que ela falou assim: eu quero botar um filho. Aí uma dessas jornalistas falou assim: na África tem um monte de criança. E ela, loirona, né? Bonitona. Aí a jornalista falou: na África tem um monte de criança. Aí a mulher olhou assim, sabe, para a jornalista, e depois mostra 5 anos depois. Essa mulher mostra depois, 5 anos depois. Se não me engano, deve ser Jolie, não sei. Ela com um monte de criança, tudo neguinho, da África, filho dela. Aquela mulher, tipo assim, falou: duvido que você veja assim, eu duvido que você pegue uma criança da África para criar. Como se a criança da África fosse um nada, né? Só porque é escurinho. E ela provou, aleluia, o contrário. Deus é a mesma coisa. Deus, quando Ele olhou para mim, para você, Ele não viu a cor, Ele não viu a idade, Ele não viu a sujeira, Ele não viu os machucados, Ele não viu nada, Ele não viu nada disso. Ele olhou para dentro de nós e falou assim: um coração lindo. Deus escolheu você porque teu coração é um coração capaz de melhorar. Repita assim: Jesus, pega o meu coração e investe nele. Fala assim: Jesus, pega a minha mente e guia ela, me orienta. Eu sei que eu tenho muitos defeitos, mas eu quero que esses defeitos morram e que eu venha viver para Deus, para o Senhor, em nome de quem? Por isso Ele vos vivificou juntamente com Ele, perdoando todas as nossas ofensas. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor, o que você pregou? Eu preguei o básico do Evangelho para vocês. O que o pastor falou agora aqui? Está na Bíblia? Eu preguei para vocês o básico do básico do básico do básico. Se você errar nisso, você vai tropeçar no resto. Mas se você entender que Deus está investindo na tua vida, aleluia, Deus vai continuar investindo em você. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor me aceitou do jeito que eu sou, mas eu tenho certeza que eu tenho que melhorar muita coisa. O Senhor me aceitou na pior versão, mas a partir de hoje eu determino que a minha vida não será mais a mesma. Perdoa, Senhor, a minha ignorância, perdoa, Senhor, os meus erros, as minhas ofensas, perdoa, Senhor, e me leva a um recomeço. Eu tenho fé que o Senhor vai
projetei para mim. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor,